né? Aliás, né, a gente, pastor, a gente nunca vem com pedra na mão para ninguém. A gente nunca vem chamar atenção, a gente vem ensinar. A gente vem ensinar, a gente vem educar, a gente vem trazer uma palavra para o teu coração. E aí é você que vai pegar aquilo e carregar de forma que está no teu coração, conforme que aquilo entra no teu coração da forma melhor e correta, tá certo? Amém, queridos? Muito bem. Eu tenho uma mensagem hoje que é isso aqui, ó. Mulheres que influenciam gerações. Mulheres que influenciam, influenciaram e estão influenciando gerações. E há uma infinidade de mulheres na Bíblia que fizeram coisas maravilhosas. Se nós fôssemos falar de todas elas aqui, a gente ia ter que fazer um mês de pregação falando só de mulheres, fazer usar 5, 6 nomes pelo menos em cada mensagem, para a gente poder falar de tantas mulheres que fizeram tantas coisas maravilhosas para abençoar não só o reino de Deus, mas também abençoaram a vida do povo e continuam abençoando as nossas vidas através das suas vidas. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Você, mulher, e você, homem também, que pode influenciar uma geração, seguindo o exemplo dessas mulheres que eu quero citar hoje aqui na Palavra de Deus. Tá bem? Amém, queridos? Amém. Mulheres que influenciam gerações. Abre a sua Bíblia comigo aí, Provérbios, capítulo de número 31. Esse texto você conhece com muita certeza. Provérbios, capítulo de número 31, ele é um capítulo todo falando sobre a mulher, mas eu quero ler parte dele apenas para que a gente possa entrar nesse tema e nesse texto e caminhar com ele. A partir do versículo 25. Provérbios 31, a partir do versículo 25. Sofia, obrigado, viu, querida? Muito bem. Quem encontrou aí, diga amém. Muito bem, muito bem. Você que é mulher, né? Vira pro teu marido assim, fala assim para ele assim: você já está com o meu almoço pronto? Pergunta para ele: você já está com o meu almoço pronto? Glória a Deus. Profetiza na vida dele assim: hoje tu vai pagar um almoço para mim, santo varão. Isso. Muito bem. Olha aí que coisa aí, ó. Versículo 25. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E o seu marido a elogia dizendo: há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz e que as suas obras a elogiem publicamente. Muito bem, eu gosto muito dessa parte desse capítulo, mas eu quero tirar um versículo específico, o versículo 30. Põe de novo 30 para mim, querida, por favor. A segunda parte do versículo, ela diz assim, olha: mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Ou, em algumas versões, será louvada. Será louvada. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Amém? Muito bem. Posto isso, eu quero falar um pouco sobre algumas mulheres. Eu quero lembrar você, e quero ser rápido nessa minha entrega. 11 horas, eu termino 11h30, porque depois das 11h30 nós temos uma homenagem para as mães, né? Nós temos algumas coisas para acontecer, que eu não posso falar que é surpresa, mas são coisas maravilhosas que vão chegar. Guardando esse texto no teu coração, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Mas eu quero lembrar você de uma mulher muito especial, chamada Ana. Quem lembra de Ana, a mãe do pequeno menino Samuel? Lembra dela? Lá em 1 Samuel conta a história dessa mulher chamada Ana. Essa mulher, ela era estéril e seu marido tinha uma outra esposa. Era comum naquele tempo ter uma concubina, uma segunda esposa, e aquela outra esposa tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E isso era, naquele tempo, uma desonra para a mulher não dar filhos ao seu marido. Era motivo de desonra, era motivo para eles acharem que aquela pessoa não era abençoada por Deus, por não poder ter filhos.
E essa mulher, Ana, ela levanta um clamor diante do Senhor. E um dia, ela está no templo do Senhor, adorando ao Senhor. E ela está ajoelhada, próxima ao altar, e orando. E a Bíblia diz que ela orava tão contristada do seu coração, tão entristecida, tão abatida, que ela nem abria a boca para orar. Você já fez esse tipo de oração, que você está tão triste que você nem abre a boca, você só vai orando no pensamento? E diz a Bíblia que o sacerdote que estava no templo, Eli, ele olhou para ela e viu ela orando, e ela só mexia os lábios, mas ela não saía nenhum som da sua boca. Ela orava em silêncio. Você já fez, né, aquela oração silenciosa que você está lá, meu Deus, me ajuda. Você não faz barulho nenhum, você só ora. Você não quer acordar o marido, você não quer acordar a esposa que está do lado, você não quer, né, deixar seus filhos preocupados, então você faz aquela oração silenciosa. E Ana orava assim, ela chorava, entristecida, e apenas movia os seus lábios em oração, e o sacerdote viu e pensou que ela estava bêbada. Falou assim, mulher, até quando você vai ficar aí agarrada nesse vinho? Larga a mão disso. E ela disse assim, Senhor, eu não estou embebedada, eu apenas estou triste no meu coração, porque eu tenho pedido ao Senhor um filho. E a Bíblia diz então que o profeta, o homem de Deus, o sacerdote, ele vira para ela e diz assim, então tá bem, filha, vai em paz para tua casa e que o Senhor conceda o pedido da tua oração. E a Bíblia diz que então, naquele tempo, ela foi para casa e ali ela esteve com seu marido e ela engravidou e ela teve um filho. E esse filho nasceu, ela chamou esse menino de Samuel. E ela fez uma proposta para Deus, disse assim, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu pego esse filho e devolvo para o Senhor. E ela então fez esse pacto com Deus. E quando o menino nasceu, ela foi, consagrou ao Senhor, esperou que o menino desmamasse, naquele tempo eles mamavam até 4, 5 anos de idade, e quando ele completou 5 anos de idade, ela levou ele para o templo, fez uma roupa igual de sacerdote para ele, igual a gente faz para os nossos filhos, às vezes, né? A gente compra uma roupa igualzinha do pai para o filho, a gente vê as mães, às vezes, com o vestido igual, né? As duas, a mãe e a filha com o vestido igual, até quase igual as duas, olha lá. Coisa linda, olha lá, não é? E pegou aquela veste sacerdotal, fez uma veste daquela para o menino, levou ele para o templo, deu na mão do sacerdote e disse, olha, ensina meu filho a ser um sacerdote, ele vai servir ao Senhor desde pequeno. E desde então o menino ficou morando no templo, junto com o sacerdote, criado ali junto com os sacerdotes. E todo ano ela ia no templo visitar o seu filho, visitar a Deus, e ela levava uma roupa nova, maior para ele, que ele ia crescendo, e assim ele cresceu aprendendo o ofício e sendo um sacerdote. E o que eu quero falar sobre Ana para você? Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, até nós dizemos que esse é o telefone de Deus, o WhatsApp de Deus. Você quer o WhatsApp de Deus? 33:3, esse é o número de Deus. Jeremias 33:3. O que está escrito lá, pastor? Está escrito assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ana fez isso. No momento de angústia, de tristeza, de aflição, ela não conseguia ter um filho, ela começa a orar ao Senhor e pedir um filho. Mas ela não pede um filho para si, ela pede um filho para o Senhor. Ela disse, se o Senhor me der o filho, eu o devolvo ao Senhor. Ela plantou, querido, uma oração. Ana, ela planta uma oração, ela semeia uma oração. E dessa oração ela recebe um filho. Aí de um filho, ela vai lá e semeia esse menino. E ela recebe dessa semente um sacerdote. Então veja, a minha e a sua oração, elas são sementes nas mãos do Senhor. A oração de uma mãe, a oração de um pai, ela é semente na mão do Senhor. Você não sabe o potencial que esse fruto pode gerar. Você não sabe o potencial que esse fruto pode gerar. Eu brinco, já contei essa história, não vou contar a história toda, mas vou dizer para você. Pega simples, pega uma manga. Você come aquela manga, coisa linda. Tem uns que chupam até o caroço, não é? Quando era menina era gostoso, não era? Eu subia no pé do vizinho lá e comia manga, que a manga, você tinha manga, ia para casa, ninguém sabia que você tinha comido manga, né? Tinha manga até na orelha, né? Ninguém sabia que você tinha comido manga.
Aí você pega aquele caroço de manga e planta ele. Quantas mangas nascem? Uma? Mas você plantou um caroço só, quantas mangas nascem? Incontáveis, não é? Incontáveis. Então, nós não sabemos nunca o potencial de uma semente. Você não sabe o potencial da tua oração. Você não sabe o potencial que tem a oração que você faz a favor da sua casa e da sua família. Então, mães, homens de Deus que estão aqui hoje, maridos, não deixem de orar pelos seus filhos. Ana semeou uma oração e colheu uma criança. Ela semeou uma criança no reino de Deus e ela colheu. Samuel foi conhecido como o único homem que guardou os 3 principais ministérios daquela época. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz na casa do Senhor. Ele foi a única pessoa que guardou os 3 ministérios, porque normalmente a pessoa ou era juiz, ou era sacerdote, ou era profeta. Então veja, ela semeou uma oração e ela colheu um sacerdote, um juiz e um profeta. Pastor, que coisa linda. Você está semeando na vida do seu filho, semeie oração. Semeie orações na vida do seu filho. Pastor, eu quero que meu filho seja uma bênção. Ore, ore. Ore por ele, clame por ele. Pastor, o senhor está falando aí de filhos, eu nem casado sou ainda, eu nem casada sou ainda. Calma, filha, Deus vai te tirar desse lugar de tristeza e vai colocar você num lugar de descanso, em nome de Jesus. Amém? Amém, solteiros? Amém ou não? Amém? E você vai ter filhos e você vai orar por eles. Vai aprendendo, vai treinando, vai orando já. Vai orando. A gente ora pelo marido, o futuro marido da Adriele, a gente ora pela futura esposa do Abner. Pastor, mas eu estou nem namorando, aí tem problema, mas eu estou orando. Deus vai trazer a pessoa certa. Deus vai apresentar a pessoa certa. Deus vai colocar no caminho deles a pessoa certa, assim como colocou na minha vida a vida da Sheila. E assim como deu esse privilégio para ela de ter um marido bonito que nem eu. Pensa, de vez em quando eu fico pensando, o que ela fez para Deus para merecer um homem tão bom como eu? Gente, a coisa que eu mais me orgulho é da minha humildade. Tô brincando. Mas é uma bênção, gente, é uma bênção. Então a gente ora. Eu orei por essa mulher mais de 8 meses para poder casar com ela. Pouco, eu não podia nem pôr a mão, eu não podia nem pegar na mão dela por 8 meses. Deus me livre, irmã, chega, foi 8 meses difícil. Não, deixa Jacó para lá. Jacó que trabalhou 7 anos por uma mulher e depois ganhou outra ainda. Teve que trabalhar mais 7 depois para ficar com a mulher que ele queria. Não é? Mas a Bíblia diz que pelo muito que ele amava, aqueles 7 anos foram como poucos dias. Como poucos dias. Quando a gente ama, todo sacrifício é pouco, é pequeno. E quando a gente ama nossos filhos, ama nossa casa, ama nossa família, todo sacrifício é pequeno. Então, papai, mamãe, ore pelos seus filhos. Ore, faça como Ana, derrame na presença do Senhor. Pastor, mas o senhor está falando assim, o senhor não sabe a luta que está lá em casa, esse menino está me dando um trabalho, essa menina está dando um trabalho. Ora por ele, querido, consagra. Consagra ao Senhor, entrega ao Senhor, derrame na presença do Senhor a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai visitar a sua casa. Amém? Sejamos mulheres como Ana, a mãe que ora e entrega. Aqui tem um segredo. Porque, veja, nós até oramos, mas entregar é difícil. Né? Você já teve um problema que você falou assim, não, eu não estou conseguindo resolver isso, eu vou orar, vou entregar na mão de Deus e vou deixar Deus trabalhar. Aí você ora, Deus, põe a mão nessa situação, eu não aguento mais, eu não dou conta. E você vem aqui no culto, entrega para Deus, a gente chama aqui na frente, você ora, você chora e tal, pronto, pastor, agora eu estou aliviado, entreguei para Deus esse problema. Amém, querido, glória a Deus. Aí você vai para casa segunda-feira, você fala assim, meu Deus, dá aqui esse problema que eu preciso resolver ele. Você toma da mão de Deus. Saúde, querido. Bless. God bless. Nós temos que entregar, aprender a entregar e entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Confie no Senhor, espera nele, ele está cuidando de todas as coisas. Ana enfrentava a esterilidade e a humilhação, mas ela encontrou refúgio aonde? No altar. Talvez você está enfrentando uma situação de luta e dificuldade, mas encontre seu refúgio aos pés do Senhor.
na oração, na consagração, no entregar para Ele. Pastor, eu não estou acostumado a orar. Na verdade, eu nem sei orar, pastor. Eu nem sei do que o senhor está falando exatamente. Eu não fui ensinado a orar, eu estou chegando agora, não estou entendendo nada. Como que ora, pastor? Assim como eu estou falando com você, você pode falar com Deus. Assim como eu estou explicando para você, você pode explicar para Deus a sua situação. Mas, pastor, não tem que, sei lá, criar um clima, apagar a luz ou pôr mais luz, não tem que ajoelhar, não tem que acender uma vela. O que tem que fazer? Só tem que conversar, querido. Não precisa acender vela, não precisa acender luz, nem apagar luz. Se você tiver um lugarzinho quietinho na tua casa, que você pode sentar num cantinho, ajoelhar num cantinho se você quiser, ou ficar de pé num cantinho se você precisar, mas que esteja só você e Deus ali. E você conversar com Ele. Deus, eu estou vivendo essa situação, eu preciso dessa ajuda, eu preciso que o Senhor estenda a tua mão aqui, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, me dá uma direção, me dá uma palavra, me consola o coração que eu estou... Deus vai ouvir a sua oração, querido. Deus vai ouvir a sua oração. Não é pelo muito falar, não é pelas palavras lindas, bonitas e maravilhosas que você sabe expressar. É pelo seu coração, é por aquilo que vai na sua alma. Amém? Amém. Então Ana enfrentava essa esterilidade, essa humilhação. A Bíblia diz que a outra mulher do seu marido humilhava ela. Ficava dizendo para ela, você não pode ter filho, você é ruim, você é seca. Né? Queimava o filme dela. Mas ela continuou orando e clamando e Deus ouviu a sua oração. A sua oração era carregada de dor, de fé, mas de entrega ao Senhor, crendo que Ele ia abençoá-la. E quando ela recebeu a bênção, ela não se apegou àquilo que Deus deu para ela. Ela entregou na mão de Deus. Aprenda a entregar as suas dores, mas também as suas alegrias na mão de Deus. Porque é bom entregar as dores. É bom entregar as coisas ruins. É bom entregar quando eu não estou bem. Mas e quando você está bem? Você entrega na mão do Senhor ou você esquece que o Senhor é bom? Não é? Quando está tudo bem, normalmente a gente está de boa, né? Não precisa nem lembrar de falar com Deus, de clamar a Deus, nada disso. Ana semeou uma oração em choro aos pés do altar e colheu um filho, um menino. Mas depois Ana semeou esse menino aos pés do Senhor e colheu um profeta, um juiz e o maior sacerdote que Israel já teve. Toda mãe enfrenta lutas, mas Deus vê as suas lágrimas, querida. Todos os pais enfrentam lutas, mas Deus vê as suas lágrimas e ouve o seu clamor. E uma oração quietinha, silenciosa no teu quarto pode mudar a história da sua família. Então continue orando. Creia, o Senhor é fiel. O que você entrega no altar, Deus devolve em forma de legado. Deus devolve em forma de bênçãos poderosas para as nossas vidas. Então, mamãe, papai, hoje aqui, nesse dia que é o Dia das Mães, lembre-se disso. Clame ao Senhor, entregue ao Senhor, busque ao Senhor e a sua família será abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Mães não geram apenas filhos, elas geram destinos quando oram com fé. Amém? Amém. Mães não geram somente filhos, elas geram destinos quando oram com fé e entregam ao Senhor. Outra mulher que me chama muita atenção na Bíblia é uma mulher chamada Eunice. Eunice. Pastor, que nome diferente. Quem conhece alguma Eunice aí? No meu tempo tinha Eunice, agora não tem mais, né? Não tem mais Eunice, está acabando, saiu de moda, né? Tiraram de linha esse carro aí, saiu de linha, não fabrica mais. Esse ano esse modelo não tem mais, né? Não tem mais. Mas Eunice, ela tinha um filho. E esse filho é chamado de Timóteo. Quem já ouviu falar na Bíblia de alguém chamado Timóteo? Tem 2 livros dele na Bíblia. Tem 2 livros dele na Bíblia ou não? Tem? Tem. Não foi ele que escreveu, tá bom? Quem escreveu foi Paulo, mas escreveu para ele, para Timóteo. Imagina se tivesse um livro na Bíblia com o nome de Marcos que Paulo escreveu para mim. Ah, que orgulho, né? Que maravilha que ia ser. Se a pessoa tivesse um livro na Bíblia com o teu nome, porque Paulo escreveu, bênção, não é? Mas por que aconteceu isso? Esse jovem Timóteo, ele jovem. Quando a Bíblia fala em jovem, a Bíblia está falando de alguém entre 18 e 30 anos. Quem está com 18 e 30 aí é jovem. Jovem.
Jovem, eu tô nessa daí. É 30 em cada perna, mais ou menos, mas... um pouquinho menos que 30 em cada perna, mas eu tô aí. Não é? Então a Bíblia chama de jovem, porque adulto, na Bíblia, é depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos. Ela não chama ninguém de adulto antes dos 30. E quando fala menino, é porque é abaixo de 18 anos. Abaixo de 18 anos. Então, quando você vê o menino Davi foi enfrentar o Golias, a gente calcula que ele tinha em torno de 14 e 16 anos no máximo, quando ele enfrentou Golias. Não é? Então era um jovenzinho, era um menino, era um adolescente na época. E Paulo, ele conhece esse homem chamado Timóteo, esse jovem chamado Timóteo. Mas Timóteo, ele se torna um discípulo de Paulo. E Paulo o ensina o ministério pastoral, a vida pastoral, e entrega nas mãos deles uma das maiores igrejas que houve naquela época, chamada a igreja de Éfeso. Vocês têm uma carta na Bíblia também escrita para essa igreja chamada Efésios, não é? Carta aos Efésios. E Timóteo foi o pastor dessa igreja, e uma igreja que estava numa região muito complicada, muito complicada. Na mesma região, ali em Éfeso, havia um templo dedicado a uma deusa, e essa deusa, ela foi esculpida, uma estátua dela, de um meteoro que caiu do céu. Então eles chamavam ela de aquela que caiu do céu, a Diana que veio dos céus. Era o templo de Diana. E toda a cidade de Éfeso era crente nessa Diana. Eles chamavam ela até de Rainha dos Céus. Tem alguma coincidência com os nossos dias, não é? Chamavam ela de Rainha dos Céus. E Paulo vai ali e evangeliza aquele povo e começa a ganhar aquelas pessoas. E ele põe uma igreja ali. E essa igreja, ele põe esse jovem Timóteo para cuidar dessa igreja. E ele chama Timóteo, e eu quero que você abra comigo, por favor, querida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 5, por favor. Põe aqui para nós. Eu quero ler com vocês esse versículo, que diz assim, olha, lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha que importância que é a fé passada de geração em geração. Paulo reconhece que a avó, capítulo 1, versículo 5, filha. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo reconhece que aquela fé, ela vinha da sua avó, Loide, passou para sua mãe, Eunice, e agora também estava no coração de Timóteo. Olha que importante é uma mãe que ensina e que forma, um pai que ensina e que forma os seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. E o meu pastor acrescentava e dizia assim, e se desviar, filho, volta. Porque quem tem a semente do evangelho não consegue ficar longe de Deus. Amém? Então veja, é importante que nós, como pais, lembremos de trazer essas heranças boas para os nossos filhos. Nós nos preocupamos muito em comprar casa, carro, chácara, fazenda, cabeça de gado no Brasil, e não sei mais o quê, e pá, e tudo aquilo para deixar para os filhos. Tudo isso aí é uma bênção, mas a maioria dessas coisas só gera briga e discussão na família. Depois que o pai morre, a mãe morre, os filhos já começam a ficar tudo doido, começam a brigar porque a fazenda é minha, o gado é meu, aquela casa é minha, aquilo lá é meu. Você pode deixar muita herança melhor para os seus filhos. Uma herança de fé. Uma herança de andar na presença e viver debaixo da unção do Senhor Deus. Amém, querido? Amém. Nós podemos ter esse tipo de herança. E essa herança, ela vem de um pai, de uma mãe que ensina os seus filhos o caminho que deve andar. Olha o que Paulo está dizendo. Eu lembro-me da fé sincera como era da sua avó, Loide. E também estava em sua mãe, Eunice. E sei que essa mesma fé está em você. Eu posso dizer isso. A minha esposa pode dizer isso, nós podemos dizer isso. Nós podemos ir mais longe ainda. Eu lembro da fé sincera que havia em sua avó, a Vardeíta. Olha o nome da avó, olha que bonitinho, Vardeíta. Era Valdicta ou Valdeíta?
e no seu avô, não é? E aí, essa mesma fé estava em sua mãe, a dona Marlene. Gente boa de tudo, minha sogra, gente. Pensa comigo. Ó, que alegria, Jesus. Ela está assistindo, ó. Beijo para a senhora. O pessoal está assistindo aí. Honra a sua sogra, viu, filho? É bênção. É bênção. Ela que criou a mulher da sua vida. Não é? E está na sua vida essa fé e agora está nos seus filhos. O Timóteo está lá e a Timotiza está aqui. É assim, a fé vai passando de geração em geração. Geração em geração. Né? Na família da Sheila, a primeira a se converter foi a avó dela. E depois a mãe, e depois ela, e depois o irmão dela, que também é pastor. Então a geração vai passando de filho, de pai para filho, de pai para filho. A nossa fé ela tem que caminhar para frente. Filhos que não conseguem ter a mesma fé que o pai, isso é uma grande falha. Você falhou em deixar a melhor herança que você podia deixar para os seus filhos. Então, foca, você está focado no teu trabalho, você veio aqui, você quer ganhar dinheiro, você quer comprar coisa, você quer ganhar, vai, não tem problema nenhum. Não há problema nenhum em fazer isso. Amém? Amém. Mas não deixe de lado aquilo que é mais importante, a sua fé. Não abra mão da sua fé pelo teu trabalho. Não abra mão da sua fé por bens que você pode ganhar. Não abra mão da sua fé por nada nesse mundo. Homens e mulheres que geram filhos debaixo da fé, geram gerações de pessoas que vão influenciar a terra. Amém? Amém, queridos? Amém. É muito importante isso. Eunice cultivou em Timóteo essa fé viva, mesmo ela não tendo um marido judeu. É interessante isso, porque a Eunice ela era uma mulher judia, mas o seu marido era um homem grego. Ele não tinha a mesma fé que ela, mas mesmo assim, ela passou essa fé para o seu filho. Então, aprenda a passar. Ai, pastor, meu marido não vem na igreja. Ore por ele, querido. Ore por ele. Entregue no altar do Senhor. Põe na mão do Senhor e Deus vai trazê-lo. Pastor, a minha esposa, ela não quer vir para a igreja. Vem você, querido. Vem você, ore você, clame você, busque você e a sua família será alcançada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A sua influência, né, a influência da mulher, da Eunice foi tão marcante que Paulo reconheceu a sua fé geracional. Paulo reconheceu a fé que estava sobre ela, de geração em geração. E ela não esperou pela igreja, irmão. Às vezes a gente quer esperar que a igreja, né? As crianças estão lá na salinha lá atrás, eu vou levar meu filho para a igreja, porque lá na igreja a tia vai ensinar ele a ser crente. Querido, aquela tia que está lá tem filho para cuidar, né? Família para cuidar, e ela está preocupada, mesmo assim, com os filhos dela. Ela está ali prestando um serviço, mas ela não tem obrigação de fazer teu filho um homem crente ou uma mulher crente, não. A obrigação é sua, né? Como pai, como mãe, é minha obrigação. Minha obrigação, sua obrigação. A tia está lá, te ajudando, claro, você está aqui assistindo o culto de boa, seus filhos estão lá, ela está contando historinha para eles, ela está ensinando, ela está pregando o evangelho para eles, ela está edificando a vida deles, mas não é responsabilidade dela fazer do seu filho um grande cristão. A responsabilidade é sua. Então, não abra mão da sua responsabilidade. Guarde ela com você, honre essa responsabilidade e faça acontecer, como Lloyd fez com Eunice e Eunice fez com Timóteo. Não é? Ela nem esperava. E esse jovem Timóteo assumiu a maior igreja que havia naquela região, chamada a Igreja de Éfeso. Olha só, a gente não sabe onde nossos filhos vão parar. A gente não sabe aonde Deus vai levar nossos filhos. A gente não sabe aonde Deus quer levar as nossas crianças. Hoje é uma criança que está lá atrás, tem 3, 4, 5 anos. Você não sabe o que vai ser, querido. Você não sabe o que Deus está planejando para ela. Então, ore, entregue ao Senhor e cultive nela uma fé viva. Uma mãe e um pai que ensina a palavra está construindo um futuro maravilhoso para os seus filhos. Amém? E para a gente encerrar, uma outra mulher que chama muito minha atenção. Ela não tem um nome. E muitas mulheres na Bíblia não trazem um nome. A Bíblia às vezes conta a história, mas não traz o nome. E a Bíblia conta uma história de uma mulher chamada Sunamita. Mas o nome dela não é Sunamita.
é porque ela era de uma região chamada Sunem. E todo mundo que morava naquela região de Sunem era um sunamita. Tá certo? Então, esse não é o nome dessa mulher, mas esse era a região onde ela vivia. E o que aconteceu com essa mulher? Bom, essa mulher tem uma história muito interessante. Muito interessante. Ela conhece o profeta. E ela passa a receber na sua casa o profeta. Ela abre na sua casa um espaço. A Bíblia diz que ela manda construir um puxadinho. No telhado da casa, ela faz um quarto para o profeta. E ali ela faz um quarto, põe uma cama, uma mesa, um abajur para ele, né? uma lamparina. Ali para quando o profeta passasse pela sua casa, ele tivesse um lugar para descansar. E ela põe esse lugar ali, então sempre que o profeta passava pela sua cidade, ele tinha, não é, o prazer, a oportunidade de estar na casa dessa mulher chamada Sunamita. E esse profeta fica muito feliz com essa situação. E ele vê que aquela mulher também não tinha filhos. E ele profetiza sobre a vida dela e diz, mulher, daqui 1 ano eu vou voltar aqui, você vai ter um filho nos seus braços. E a Bíblia diz que aquilo acontece exatamente assim. O profeta vai, e 1 ano depois, quando ele volta, a mulher tem um bebê já nos seus braços. 9 meses passaram, ela teve a sua gestação, nasceu uma criança. E quando aquela criança já estava um tanto grandinha já, um dia o pai a leva para trabalhar com o pai na roça. Não é? Quem já foi trabalhar com o pai na roça aí? Né? Coisa boa, não é? Ir lá capinar um café, colher um algodão, Deus me livre. A irmã já pulou fora. Ai, meu Deus do céu. E levou aquele menino para passear com ele, para trabalhar com ele na roça. E o menino começou a se sentir mal. O menino chamou o pai e falou, pai, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Um pai, quando o menino tá ruim, o que o pai faz? Manda para a mãe. Manda para a mãe. Chamou o empregado e falou assim, tó, pega o menino aqui, põe no burrico, leva lá para casa, entrega para a mãe dele que ele tá passando mal. Né? Começou a chorar a criança, o pai pega e falou, tó, segura aí seu filho, aí vira seu, né? Não é mais meu, é seu. Tó, segura seu filho aí, dá um jeito nele que você precisa arrumar esse menino. E o empregado levou esse menino para casa e quando ele chega lá, a mãe recebe ele e tenta ajudar e dá um chá, dá um remédio, dá alguma coisa, mas a Bíblia diz que esse menino morre nos braços, no colo dessa mulher. E ela então pega o menino morto, leva até o quarto do profeta onde ela construiu, deita ele na cama do profeta, desce, pega um burrico, uma mula, um jumento e diz assim, me leva até a casa do profeta. E ela vai até a casa do profeta. E quando o profeta vê ela chegando, ele diz para o seu ajudante, diz assim, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. O ajudante dele corre na frente, encontra com a mulher e diz assim, vai tudo bem com a senhora? Ela diz assim, vai tudo bem. Como vai tudo bem? O menino está morto. Mas ela diz para ele, vai tudo bem. E passa reto por ele e vai encontrar o profeta. Quando ela chega aos pés do profeta, ela se deita, ela se ajoelha aos pés do profeta e chora e diz para ele, Senhor, eu não te pedi um filho. O Senhor me deu um filho e agora ele está morto. O que eu faço? E o profeta então pega o seu cajado, o seu bordão, dá na mão daquele seu ajudante e diz, vai lá na casa dela e põe o bordão em cima do menino. E ele foi, mas não adiantou nada. Então o profeta chega, vai à casa também, e ele ora por aquele menino. E aquele menino ressuscita. E ele entrega de novo nas mãos daquela mulher. Deixa eu explicar uma coisa para você. Mesmo quando o filho morre nos seus braços, aquela mulher caminha e quando encontra com o servo do profeta, ela diz, vai tudo bem. Vai tudo bem. A vida dela estava desmoronando. O filho dela estava morto. A esperança, a alegria que aquela criança trazia havia ficado para trás. Mas quando o menino pergunta para ela, como você está? Ela diz, vai tudo bem. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que mesmo em meio às lutas e tribulações, podemos confiar em Deus e declarar que em meio às lutas e dificuldades, vai tudo bem, porque o Senhor é comigo. Porque eu creio que ainda em meio às lutas e dificuldades, o Senhor
me dará vitória. Precisamos de mães e pais que orem pelos seus filhos. Precisamos de mães e pais que passem a sua fé adiante para os seus filhos. E precisamos de mães e pais que, mesmo em meio às lutas e tribulações, continue crendo que o Senhor é Deus e está acima de todas as coisas. E em meio às lutas e dificuldades, possa se levantar e declarar: vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem na minha casa, vai tudo bem na minha vida, vai tudo bem, porque o Senhor é comigo. A sua fé, a fé dessa mulher, ela não nega a dor, mas ela decide crer além daquilo que ela está vendo. Ela vê um menino morto, mas ela crê que Deus pode ressuscitar. Ela crê que Deus pode mudar aquela história. Veja, o comum seria o quê? Ela chamar o marido e falar: olha, enterra o menino, morreu. Enterra o sonho, morreu. Enterra a empresa, faliu. Enterra o negócio, estragou. Enterra o casamento, está dando briga. Enterra! Mas não. Ela decide olhar para o alto e dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem. Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que Deus vai agir, vai manifestar e vai trazer vitória em nome de Jesus. Precisamos olhar com esse olhar de fé. Quando tudo parecer perdido, querido, suba o monte da oração. Essa mulher, ela fez na sua casa um altar para o profeta. Um quarto, uma cama, uma mesa. Quando ela perdeu algo, ela subiu até aquele altar e depositou a criança sobre o altar que ela construiu para o Senhor. Você tem construído altares na sua casa para o Senhor? Você tem construído na sua casa lugares de adoração, onde você possa se achegar e adorar a presença do Senhor? Porque quando você constrói um altar na sua casa, um lugar de adoração, quando as lutas e dificuldades vêm, você sabe aonde buscar. Você sabe aonde entregar as suas lutas e os seus problemas. Ela coloca o menino morto na cama do profeta. O altar que ela levantou para a presença de Deus. E ela espera que o profeta venha e ore pelo seu filho. E a Bíblia diz que o profeta vai orar por esse menino. E esse menino vai voltar à vida e ele vai entregar de novo nas mãos dessa mulher. Deus responde mães que não param diante da luta e dos problemas. Deus responde pais que não param diante das lutas e dos problemas, mas que correm, que continuam caminhando e vão em direção, crendo que a promessa pode ser ressuscitada. Porque Deus é fiel e maravilhoso. Há filhos que serão devolvidos a pais aqui nesta manhã. Há filhos que parecem que estão mortos, mas serão devolvidos a pai e mães aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, porque o pai e a mãe não aceitou o decreto do filho. Porque o pai e a mãe não estão aceitando, ele está orando, ele está buscando. Mas está morto, pastor, mas eu creio que Deus vai reviver. Eu creio. Pastor, mas está afastado de Deus, mas eu creio que Deus vai trazer de volta. Pastor, mas está longe, está nas drogas, está perdido. Eu creio que Deus vai trazer de volta. Eu vou colocar no altar, eu construí um altar, eu vou colocar no altar. Eu tenho um altar com Deus, eu tenho um lugar de adoração, eu tenho um lugar de louvor, eu tenho um lugar onde eu clamo ao Senhor, eu tenho um lugar na minha casa que é o meu secreto com o Senhor, e lá eu clamo o seu nome e ele me responde, porque clama a mim, responder-te-ei e te farei conhecer coisas maravilhosas que não sabe. Eu vivo essa palavra. Então eu posso clamar. Mães que influenciam gerações são como Ana, que nos ensina a orar e a entregar. São como Eunice, que nos inspira a ensinar e formar nossos filhos. São como a Sunamita, que nos desafia a crer e perseverar, mesmo nos momentos difíceis. Mamães, papais, não abram mão de seus filhos. Não abram mão da maior herança que o Senhor colocou nas suas mãos. A Bíblia nos ensina que filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Herança é algo valioso que a gente deixa para quem a gente ama. Não é isso?
Amém? Então, esse menino, essa menina que está no teu colo, que está na tua casa, que dorme no quarto do lado, não é? Ele é uma coisa muito valiosa para Deus, que ele resolveu depositar na sua vida, porque ele sabe que você pode cuidar e sabe cuidar e tem capacidade para cuidar dessa pessoa. Vamos ficar de pé, todos nós, por um momento. Queridos, o céu, ele vê cada lágrima, ele vê cada oração, cada conselho repetido. O que você planta hoje com fé, amanhã será colhido em transformação, será colhido em vitória. Levante-se como Ana, querido, para orar. Ensine como Eunice. Creia como a sunamita. Espera no Senhor, confia nele. Você está influenciando uma geração. Nós estamos influenciando uma geração. E a nossa influência vai mudar a história daqueles que virão. Nós não estamos construindo para hoje. Nós estamos construindo para aquilo que virá. Que o Senhor, nesta manhã, se agrade de cada um de nós. E nos ajude a sermos homens e mulheres melhores. Em nome de Jesus. Amém? Eu não vou pedir para você sair do lugar. Aí no teu lugar mesmo. Se você é um casal, se ajunte aí o casal, o marido, a mulher. Abraça a tua esposa aí, querido. Abraça a tua esposa. Abraça teu esposo. Pastor, faz tempo que eu não abraço essa mulher. Larga a mão de ser. Abraça aí, querido. Ai, nem sei como é que faz isso mais. Arruma isso aí, cara. Arruma isso aí. Eu quero orar pelos casais. Quero orar pelas famílias nesta manhã. Seus filhos estão perto, estão maiorzinhos, não estão lá na escolinha? Traz ele para perto, então junta aí. Junta. Assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, assim o Senhor também nos ajunta debaixo de suas asas. Isso. Família unida. Família debaixo da graça do Senhor. Família debaixo da mão do nosso Deus. Marido, põe a mão na cabeça da sua esposa. Vamos abençoar essa mulher hoje. Vamos abençoar.